Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mas e armas, cara? Tu é a favor da flexibilização da posse? Não, da posse não. Que em casa é posse? É da posse? A posse, a minha posição no governo era favorável a alguma flexibilização. A gente até editou alguns decretos, lá ajudou no presidente nisso. E a posse, que é algo importante para o pessoal do meio rural, que eles chamam da posse estendida para toda a propriedade. Tá? Porque o que acontece? O cara tem uma fazenda, seja lá o grande agricultor ou o pequeno agricultor. Mesmo o pequeno agricultor tem uma propriedade, um É uma sítio, fazenda, afinal, né? É grande, enfim. normalmente. Aí a lei, ela dizia que ele tinha direito à posse, mas a posse dentro das 4 paredes. Entendi. Então, se tiver uma onça comendo as ovelhas dele lá longe... Ele não pode ser armado. Entendi. Ou ele vai circular e assim, a polícia não chega lá no meio rural. Então, se alguém lá tá roubando as Tem que esperar entrar em casa. ele não pode sair com a arma, né? Entendeu? Ainda bem que não tem muito respeito a esse tipo de coisa, porque o Lázaro, por exemplo, ele foi expulso de uma propriedade porque o cara largou o aço nele. Ah, foi. Lembra do Lázaro? Sim. Então, Aquele que morreu esse tempo agora, né? Teve um Nossa, o que você acha pessoalmente? Não, mas Sérgio... só Tá, pra claro. finalizar, né? Então, assim, aí o Congresso aprovou uma lei com apoio do presidente, e eu dei o meu apoio também, para permitir a posse da arma na propriedade rural estendida. O cara poder andar lá em toda a extensão da propriedade Com a espingarda com a dele, posse da qualquer arma. coisa. Então, dentro do... Eu sou muito refratário a uma ampliação do porte, que o porte é fora da casa, né? Eu também nesse acho que terreno, não perigoso. é o momento. E também sou contra uma flexibilização. Que interessante, hein, Monarcão? Cara, não é o momento de todo mundo sair armado na rua, não. Não, de fato não Eu não acho, não. Mas eu acho que é o momento de todo mundo ter uma arma em casa. Eu acho que é. Tipo, todo mundo que quiser, tá ligado? Eu queria ter uma arma em casa. Mas esse direito já tem. É verdade que eu posso conseguir. A pessoa, Pra mim é assim, fácil, na verdade. O que a lei exige hoje? Que a pessoa tenha o teste de aptidão técnica e faça aquele teste psicotécnico. Tá? Que, assim, é pelo menos algum controle para evitar que a pessoa também não tenha antecedente criminal. Claro. Acho que são controles importantes, entendeu? Previne todos os problemas? Não. Mas eu acho que são razoáveis. Claro. Sempre vai ter um problema. Sempre Tudo. vai ter. Liberdade envolve problemas. O porte, o cara andando na rua armado, e assim, tem gente lá no governo que queria liberar arma de grosso calibre, arma automática. Não acho necessário, na minha opinião. Não, acho arriscado demais. No começo, a gente nem sabe lidar com arma ainda. Tipo, a gente soube no passado. O Brasil era um país que tinha bastante arma na rua. O povo brasileiro era armado antigamente, né? Mas aí isso mudou com o tempo. Eu acho que a gente tem que se acostumar de ter uma arma, criar-se uma cultura envolvida nisso para expandir essa liberdade, né? Eu acho muito favorável todo cidadão ter uma arma em casa, né? Porque imagina quando um governo corrupto quer tomar à força o poder. Se tá todo mundo armado, na minha opinião, aí você fala, você não é Rambo, você vai morrer, o cara vai vir com uma bazuca e um tanque de guerra. É outro ponto que a gente tem divergência. Cara, eu entendo, mas os Estados Unidos, os caras fizeram uma revolução porque tava todo mundo armado, tá ligado? Eu entendo que foi muito tempo atrás. Isso foi em 1776. Mas existiam tecnologias superiores na mão dos ingleses, tá ligado? 1776, o maluco sabe entendo. o ano certo. Caralho, aí fudeu. Mas mesmo assim, tipo, não é um direito da pessoa ter uma arma? Por que o Estado tem o direito de me mas privar assim, peraí, uma coisa dessa ferramenta? Não, peraí, uma coisa que a gente tá falando aqui, uma coisa que a gente tá Eu mudei um falando, pouco o foco da parada, realmente. Uma coisa é a pessoa ter uma arma em casa porque ela quer. Outra coisa é o que você disse aqui, que todo mundo deveria ter uma arma em casa. E não, acho que tem muita gente que não quer. Não, Né? perfeito. Entendeu? Concordo. Perfeito. Não quer, então cada um tem a sua liberdade de escolha. Eu Claro. acho muito razoável a pessoa decidir, eu não quero ter. Eu acho razoável pra caralho. Não, exatamente, claro, com entendeu? certeza. Quem não Então, quer. Você foi um pouquinho além. Não, eu acho que todo mundo deveria ter. Eu acho mesmo. Acho que até as pessoas que hoje em dia olham com olha de um jeito negativo. com maus olhos, né? Exato, isso que eu queria falar. Não sei. Acho que se você Eu for ter acho- uma arma em casa, você tem que ter muito cuidado. Isso tem é verdade, criança, com certeza. adolescente. Com certeza. Tem que ter eu acho que tem que ter um cofre, tem que ter um mecanismo para evitar que
alguém de... Que dê merda. Claro. Aqueles incidentes de criança Que acontece morre e muito. tal, pelo amor Nos Estados de Unidos Deus, acontece né? muito, né? Então... Não, com certeza. Eu que acredito que tem todo o se poder você vem for com ter grandes uma arma, responsabilidades. Tem que ter muita responsabilidade, né? Em casa. Mas na minha visão é um direito do cidadão, tá ligado? Tipo, por que o Estado pode ter uma ferramenta e eu não posso ter, tá ligado? Tipo, se tá ao meu alcance. Tô falando de uma usina nuclear, que eu não tenho... Isso que eu ia te colocar. Então, mas se eu tem for um uma bomba empresário e atômica em quiser casa. construir... nem o Brasil consegue construir uma bomba atômica se quiser. Não, esse argumento levado às últimas consequências, claro. ter um míssil. Sim. Terra-ar. Com certeza. Mas eu não acho que, tipo, a questão de ter uma arma, por que o cidadão não pode ter uma? Assim, tipo, eu não confio no cidadão pra ter uma arma. Então por que você confia? Eu vou falar isso, eu sei que a galera me zoa, mas por que você confia num carro? Pô, o carro não é propósito... cancela o monarca. O propósito do carro não é matar, né? Certo? Você usa o carro pra dirigir. Mas a verdade é que com a utilização de carro liberada, muitas mortes acontecem envolvido isso. E são muitas mortes. Não, mas o carro você faz teste psicotécnico, faz teste Faz tudo técnico. isso. Igual com a arma. Isso que a gente tá falando, né? Precisa ter. Exato. Agora, uma coisa é ter posse, outra coisa é porte. Eu acho, num cenário de polarização que a gente tá falando... Não, porte é complicado, especialmente na sociedade que a gente vive agora. Eu concordo contigo. Eu acho que não... primeiro, acho que existem discussões mais fundamentais do que se a gente vai liberar ou não arma, se a gente vai liberar ou não droga. Eu acho que tem discussões problemas mais fundamentais para resolver. Esse é exatamente. O que o cara quer hoje? Ele quer emprego, quer inflação controlada, né? Quer saneamento básico. Ele Saneamento básico. quer comer. O piolho na Mas no fim o que cabeça ele quer? Liberdade, né? Sim. Esse é o ponto, liberdade. Pra mim é esse o ponto. Eu só acho que o problema dessas discussões, às vezes, viu, Bonarque, que a gente acaba deixando o essencial de lado. Então, você tem escolas ruins, públicas, falta de estrutura, e aí você fica discutindo muito aquela questão lá do... Né, o que vai ensinar na escola e tal, etc. Precisa ensinar matemática, cultura e tal, etc. Precisa ter escola de qualidade antes. E às vezes... Você desvia aquele assunto discutindo lá ideologia, não sei o que, tal, e esquece todo o resto. Não tem banheiro na escola. Não tem banheiro na escola. Né? Tipo, banheiro unissex. Cara, não tem banheiro nenhum. Então esse é o ponto. A questão da arma, a questão lá da droga, é importante. Então, a pessoa caçando lagarto para comer... Tá cagando pra essa porra. Com certeza, as prioridades são outras. Mas um governo, ele é abrangente, ele tem que resolver vários problemas ao mesmo tempo, né? Na minha opinião. Mas, vamos imaginar aqui, agora a gente já pensou no cenário que você é presidente. Agora vamos pensar num outro cenário, que a gente tem um segundo turno e a gente tem Lula e Bolsonaro. Nesse caso, eu imagino que tu não apoia ninguém. Vamos dizer que você seja o terceiro colocado e tu não foi pro segundo turno. Um cenário Lula e Bolsonaro... eu imagino que tu não apoiaria nenhum nem outro. Tô correto? Igor, o que eu acho é o seguinte, em relação a isso. Quando a gente começa a colocar essas hipóteses de segundo turno, tá, Lula e Bolsonaro, você está aceitando como se fosse um fato inevitável. Eu não gostaria. Mas assim, é o tipo da pergunta assim, que eu não respondo. Tá. Exatamente porque eu acho que esse fato é evitável. E acho que o brasileiro não tem vocação para cometer suicídio. Então, se o brasileiro colocar no segundo turno Lula e Bolsonaro, ele está dizendo assim que o país acabou, entendeu? Tá começando suicídio. Então, eu não acredito que isso vai acontecer. Você vai ter alternativa, você vai ter uma situação diferente. Não é possível que a gente chegue nisso. Se chegar nisso, poxa, eu simplesmente não consigo acreditar nisso. Tá. Por isso que é o tipo da pergunta... uma pergunta pertinente, mas não, acho que isso constrói aquela narrativa de que a gente tem que se acostumar com essa ideia. E essa ideia, para mim, é falsa, não vai acontecer. Tá, então assim, eu não sei nem se você gostaria de falar sobre isso, mas eu vou perguntar assim mesmo. Sei. Você tá numa pré-candidatura que chama, não é? Isso, são pré-tudo, né? Eu falo até brincando assim, o pessoal me apresenta como ex-juiz, ex-ministro, e pré-candidato. Não é porra nenhuma, né? Sim. Mas tá bom. Então, vamos imaginar... Até esqueci o que ia perguntar, caralho. Isso que era uma parada que...
Essa é uma técnica também. O cara ia fazer aquela pergunta. Já tá político pra caralho, já me enrolou, pô. O cara ia fazer aquela pergunta, né, que é matadora. Mas não, dá uma distraída nesse cara aqui. O que você fez pra se preparar a tomar essa decisão, assim, tipo... Porque eu acho que talvez tenha sido a decisão mais importante da tua vida. Talvez não, porque tem a Lava Jato, a construção, que é uma decisão muito importante, né? Mas como que você tomou essa decisão? O que você pesou? Tipo, quem que tá nessa com você? Obviamente, você não tá sozinho. Sim. Tipo, quem tá nessa com você? Como foi montar a campanha, entendeu? Porque você era juiz, não era político. Você não tem expertise em montar campanhas. Como que foi esse processo? Eu tô aprendendo, eu considero essa jornada, né, além de uma oportunidade para mudar o país, para transformar o país para melhor, eu também vejo isso como uma chance de você, de um crescimento pessoal. Né? Claro. Você vai aprender, você vai falar com as pessoas, você vai ouvir as pessoas, você vai... por exemplo, até mesmo aqui, a gente está, né, conversando, é legal conhecer vocês, ouvir, ter a oportunidade de falar, de explicar o que você quer fazer. Você sai na rua, né, fala com as pessoas em geral... Você tem saído muito? Tenho, normal. Mas qual que é o rolê? Faz rolê de campanha, tipo comício? Como que é? Rolê não. não é rolê, né? Então não, veja, a gente está em fase de pré-campanha. Tá? Então, assim, não tem comício, nada desse tipo. Entendi. Você, na verdade, o que a gente tem feito alguns eventos, conversar com as pessoas, às vezes falar alguma coisa, fazer exposição. Mas eu acho que nessa fase o principal é ouvir. Né? Você encontrar o cara na esquina, você encontrar o cara na padaria. A gente passou aqui antes de vir aqui, comprei um misto quente aqui numa padaria aqui de São Paulo. As pessoas reconhecem, as pessoas devem conversar, o pessoal às vezes quer tirar foto também. É legal isso aí, sabe? Você conversar com as pessoas e você ouvir delas. E o que elas falam pra você? Assim, na média, assim. Olha, o que eu mais ouço é assim, não desista. Ninguém te xinga? É muito raro, viu? Muito francamente. É muito raro, muito raro. Às vezes acontece à distância, às vezes pegam desses militantes malucos e tal. Eu vi o negócio do aeroporto lá, que uma galera te seguiu te xingando. Aconteceu, né? Não, ali o que aconteceu? A gente foi pra Paraíba, né? Foi muito bem recebido na Paraíba. Aí quando desceu no aeroporto, tinha lá 2 gatos pingados. Entendi. Era uma mulher e um cara falando. Né? Tava cheio de gente lá, aplaudindo, gente vindo cumprimentar, para tirar foto. Tinha 2 gatos pingados, só que hoje assim, né? O cara pega um smartphone, coloca perto dele e fala, parece que tem né? Tinha 2 caras lá que... Assim, não tem problema, pode protestar. Você virou... cara, quando você vira candidato, fudeu, né? Cara, por que você fez isso, cara? Sério mesmo. Assim, porque, veja, lá no começo... Você falou várias vezes assim, porra, não quero, em política não vou me candidatar, não vou fazer nada disso, aí o caralho. Daí tu virou ministro, e eu entendo por que você virou ministro. Você acabou de explicar aqui, inclusive, por que você virou ministro e tudo mais. Mas, cara, agora você tá querendo entrar num jogo que... você vai me desculpar, mas tem gente bem mais... Tem lobos muito mais... Tem gente muito mais filha da puta jogando. É um jogo diferente esse, cara. E assim, é um jogo que, além de colocar um alvo nas tuas costas, ele meio que... Eu sinto que ele descredibiliza um pouco o trabalho que tu fez. Tu não sente isso, cara? Eu acho que as pessoas têm que entender o seguinte. Se a gente... Se as pessoas... Desculpa eu ter colocado... Se as pessoas que são corretas, as pessoas que são honestas, se a gente não se interessar pela política... e não for para mudar o país, então, assim, vai ficar sempre como tá aí. E quem te convenceu, cara? Quem chegou com essa ideia? Eu estava trabalhando no exterior, para ser muito franco para você, e fiquei olhando o Brasil. Aí você vê assim, puxa, nos últimos 2 anos, né, você teve uma tragédia humanitária, que foi a pandemia. Mais de 620 mil vítimas brasileiras. No mundo inteiro, né, uma tragédia, mas aqui no Brasil, 620 mil vítimas. Você vai ficando triste com isso. Você vai vendo as pessoas com dificuldades econômicas, o desemprego está aí, quase 13 milhões de pessoas, sem falar quem está subempregado, com dificuldade. Esse negócio de fila do osso. Começaram a aparecer aquelas notícias de novo de gente caçando lá no sertão lagarto para comer. Então, as coisas assim, tristes. Do outro lado, né, você vê essas decisões lá de Supremo, principalmente, parte do Supremo. Eu respeito o Supremo, acho que tem bons ministros lá.
Tem outros que eu tenho uma opinião mais negativa, bem negativa, tá? Mas tem gente boa lá, o presidente atual do Supremo, o Luiz Fux, é um cara bom. Tu não pode malhar o Supremo ou tu pode ainda. Porque daqui a pouco, vamos dizer que tu se torne presidente, tu não pode mais malhar o Supremo, né? Qual foi a minha opinião? Eu nunca trago isso pro lado pessoal, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu fiquei indignado quando tiveram essas anulações. Então, anula, quiser dizer lá que o cara foi condenado injustamente, porque ele é inocente, tá? Quiser anular a decisão, reformar a decisão, dizendo assim, o cara é inocente, né? Você errou. O que eles fazem? Porque eles sabem que não é isso. Aí, não podia ter julgado lá em Curitiba, tinha que ter julgado em Brasília. Ou inventam aquela fantasia, ele foi perseguido. Né? Ninguém foi perseguido. Né? Se a gente lembrar as audiências, o que aconteceu, né? O Lula nunca teve prisão decretada. Quem decretou a prisão do Lula foi o tribunal em Porto Alegre, que eu cumpri. Porque era o certo a fazer. O tribunal decretou para ele começar a cumprir a pena. Ou seja, não tem perseguição nenhuma, entendeu? Nunca ouvi um A de mim contra o Lula naquela época. Agora é diferente. Entendeu? Então eu fiquei lá fora vendo isso, né? Pandemia, gente morrendo. Economia, gente sofrendo, tá? E essa polarização, que aí não sei qual é a opinião de vocês, eu acho que essa polarização nos deixa imbecilizados. A gente não consegue dialogar e discutir as questões racionais. E quando você tem que chegar alguém e diz lá, gente, vamos se acalmar. O teu vizinho não é teu inimigo. O cara que você encontra no clube, porque ele gosta do fulano X ou do Y, não é o teu inimigo. Se você quer ter inimigo, vá pro futebol. E olhe lá, né? Não é inimigo ali, é adversário, torcida. Né? Mas mesmo assim você não cultiva o ódio. Mas o que você vê? Você vê os dois líderes desses extremos, Lula e Bolsonaro, fomentando o ódio. Nós contra fato. Eles. É porque eles meio que precisam um do outro, precisam do outro. Eu tava lá no exterior, vendo tudo isso, e fiquei esperando. Durante 2020 e 2021, vai aparecer alguém que consiga arrebentar essa polarização, quebrar essa polarização, para a gente ouvir proposta, projeto, e ouvir fundamentalmente, que eu acho que é importante, a verdade. Vai ter alguém para falar a verdade em 2022? Pô, não apareceu, Igor. Não apareceu ninguém. Aí eu tinha um convite para colocar o meu nome. Um convite antigo? Quando eu saí do ministério, né? Isso foi lá em 2020. Alguns meses depois que eu saí do ministério, eu fui convidado pelo Podemos, né, para, se eu quisesse, ser candidato. E aí eu falei para eles, olha, não sei se vou ser candidato, eu quero seguir minha vida, eu quero um pouco de paz, tranquilidade, quero trabalhar no setor privado, ficar longe dessa confusão. E fui lá. Mas daí eu fiquei observando aquilo, né? E aí, não apareceu ninguém. Aí eu falei, tem que ir, cara. Tem que ir para... e eu acredito nisso. A gente tem que quebrar essa polarização. Isso não é um trabalho para mim, não é um trabalho para o Podemos, não é um trabalho só para os partidos políticos. Tem que ser um trabalho nosso, de todo mundo. E não é o país que interessa. Sim, a gente tenta quebrar essa polarização trazendo todos os lados para conversar. Meio que a nossa solução para essa coisa toda, mas eu concordo muito que é um dos maiores problemas do Brasil. Vamos ser um pouco otimista agora, você ganhou a presidência. Tá. E qual que é o primeiro passo? Uma das maiores dificuldades que você vai ter é o Congresso. Sim. O Congresso ele é composto só dos maiores mafiosos do Brasil, em sua maioria, vamos dizer, tem gente boa lá, como tem na maioria dos lugares, mas é um lugar difícil de se lidar, certo? Para você aprovar as reformas que você provavelmente vai querer fazer como presidente, você vai precisar do Congresso. Claro. Né? Você pode falar que você vai compor uma onda e você vai passar muitas novas candidaturas nessa próxima eleição e eles vão te ajudar, ok? Mas isso parece utópico pra caralho. Não, a verdade é que não vai conseguir a maioria do Congresso e ainda vai ter que lidar com os caras, né? Como que você lida com os caras? Porque esse foi um dos maiores problemas do Bolsonaro ele como presidente, entendeu? Tipo, ele queria governar, mas ele por ser o Bolsonaro, ser inábil de se comunicar, inábil politicamente, ele teve que comprar os caras, entendeu? Comprou com as verbas, qual que é o nome? Emendas emendas auxiliares. Não, as emendas, como é que é?
Não, auxiliar? Deve ser isso. Orçamento secreto? Isso, orçamento exato. secreto. Que é bilhões e bilhões que ele usa pra meio que ganhar poder político ali Abraçou dentro. o Centrão. E aí, mas... tipo, Aquilo que ele falava que não ia fazer, não vou chamar nunca o Centrão pra governar. Hoje vai lá o chefe da Casa Civil, o ministro mais importante dele, que manda hoje até no Paulo Guedes, é do Centrão, né? Como que você faz isso, cara? Como que você governa? Como que você governa e passa coisas no Congresso sem abrir a perna para esses caras? Porque até agora foi uma missão impossível para todo mundo que tentou. Não, eu vou te dizer o seguinte, Marco. Primeiro, não existe isso. O país está mal e o presidente é bom. Tá? O país está mal porque o presidente é ruim. Então tá na conta dele. Tá na conta do Bolsonaro. Moro, desculpa, deixa esse chato aqui um pouquinho. Puxa o microfone pra tu. Tá, perdão. Tá na conta do Bolsonaro, tá? Tá na conta do Bolsonaro o desemprego, tá? A inflação, tá? A demora nas vacinas e essa atitude dele maluca de ser contra a vacina, de ser a favor da Covid, sei lá, não dá para entender isso. Tá na conta dele o desmantelamento da corrupção e tá na conta dele o Lula. O Lula só tá voltando porque esse governo é muito ruim. Tá? E as pessoas estão tão desesperadas porque não querem mais o Bolsonaro que estão pensando, vou votar no Lula. Então, por isso que a gente tem que oferecer alternativa. Vou dizer, ele é culpado por tudo isso sozinho? Não. Agora, quando o país vai mal, quem que é o culpado? É a senhorinha que rala todo dia, trabalha, é o pai de família lá que pega o ônibus, vai trabalhar e a pessoa que está passando fome, o cara no sertão que está caçando lagarto, eles são culpados? Ou é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República? Sim. O maior culpado é o cara que está sentado na cadeira de presidente da República. Que ele teve dificuldade com o Congresso? Teve. Que ele teve dificuldade com o Supremo? Teve. Que o Congresso e o Supremo também cometeram muitas decisões erradas? Para mim, os três poderes estão capenga, velho. Agora, o país vai mal porque o presidente é ruim. E não é uma questão pessoal. Dele, né? Não é só por causa dele, né? Mas não... Tipo, eu entendo que ele é um mau gestor da coisa toda, mas é que, como você falou, não é sozinho. O Brasil também não é só a presidência, tem Sim, todos os... não é sozinho, mas assim, o que eu não consigo aceitar, às vezes é aquela noção assim, o país vai mal, mas o presidente é ótimo, porque não deixaram ele governar. Isso é conversa. Não, com certeza. Né? Isso é conversa, por exemplo. Lá. Ele não tinha que pôr o Aras lá, ele não tinha que fazer um monte de coisa. Esse é um exemplo. Ele tinha que ter sido contra a vacina? Não. Ele tinha que ficar falando para as pessoas que a pandemia é uma gripezinha, que não tem perigo nenhum, que não precisa usar máscara, que a solução é todo mundo pegar a doença, e a gente tem aí 620 mil vítimas. Não estou dizendo que ele é culpado pelo vírus. Não é. O vírus é um fenômeno mundial. Agora, cá entre nós, quando você tem uma emergência dessa... Você precisa ter um líder que diga as coisas certas. Sim. Só o fato de você ficar trocando o ministro da Saúde várias vezes dentro da pandemia já mostra que você não está sabendo o que você está fazendo, né? Pelo menos. E vamos colocar numa hipótese aqui. Se eu tendo ido para o governo, se ele tivesse apoiado os meus projetos de combate à corrupção, tá? Será que a gente não teria conseguido aprovar no Congresso? Prisão em segunda instância, ali no começo. Não. Olha, sim. Se tivesse posto para votação, tivesse tido o apoio do presidente da República, tinha aprovado. Em 2019, tinha. Não, ele poderia ter ajudado muita coisa. Poderia ter ajudado. Vou te colocar um exemplo aqui. Eu, como ministro, em fevereiro, eu apresentei lá o projeto de lei anticrime. Que era um baita projeto. Né? Que era de combate à corrupção, mas era combate a crime organizado, combate à criminalidade violenta. É um projeto, você pode até criticar um ponto ou outro, não concordo com isso, tudo bem, vai discutir no Congresso, mas era um projeto que mudava, que melhorava muito o cenário. Tinha lá a prisão em segunda instância, tinha lá a prisão do cara que foi condenado no júri por assassinato em primeira instância. Aí foi no Congresso, aí o Congresso também não foi legal. Demoraram para votar. Votaram lá em novembro. Mexeram e pioraram. Tá? Naquilo que pioraram, foi para o presidente e o presidente podia vetar. O presidente podia vetar aquilo que fizeram para prejudicar
combate à corrupção. Eles restringiram lá a prisão de corrupto. Colocaram umas regras lá que torna praticamente impossível você prender, aquela prisão preventiva, alguém que cometeu crime de corrupção. Mexeram, a Câmara fez isso, foi errado que a Câmara fez isso. Restringiram lá essas colaborações, essas delações. Por quê? Porque não querem outra Lava Jato. Tá? E aí foi para o presidente da República. Eu tinha falado com o presidente da República, isso foi lá em dezembro. Presidente, tem que vetar boa parte das mudanças que fizeram na Câmara. E eu tinha costurado um acordo no Senado que se o presidente vetasse, tinha costurado um acordo, tá? E tem parlamentares aí que podem confirmar. Simone Tebet conhece isso, por exemplo. Esse acordo. Falei lá com gente do PMDB também. Na época, o líder do governo, até o Fernando Bezerra, o Eduardo Braga, Simone Tebet, o Muda Senado. Eles tinham me dito que confirmariam o veto do presidente. Aí eu falei, presidente, tem que vetar isso aqui. Isso é importante. É no teu programa. O senhor foi eleito dizendo que ia combater a corrupção, que ia combater o crime violento. O projeto é esse. A gente estava fazendo isso. Mas a Câmara foi lá e alterou para pior. Alterou para pior isso. Presidente, pode deixar que eu vou vetar. O que você pedir, eu vou vetar. Entendi. Colocou para mim que o que viesse ia ser vetado. E eu costurei o acordo que o veto dele ia ser mantido. Eu viajei, tranquilo, era final de ano, fui tirar férias. Meu filho estava estudando, fazendo intercâmbio no Canadá. Fazia 6 meses que eu não via meu filho. Aí fui para o Canadá encontrar meu filho. A minha esposa e minha filha ficaram no Brasil. Estava muito cara a passagem. Né? Conclusão, não, então vai ficar passar o Natal com ele e o resto da família fica aqui, separa a família no Natal, mas enfim, pô, é caro passagem pro exterior. Pode crer. Né? Aí fui lá, encontrei ele estava lá em Toronto, numa cidade lá perto de Toronto. Aí fui ficar com ele, curti o meu tempo livre com ele, era Natal. No dia 23 de dezembro, a gente pegou um carro e foi para uma estação lá de esqui, que ele gosta de esquiar. É caro também, mas estava fazendo um esforço ali. Natal, pô. Para Natal, para ele poder esquiar. E de viagem, conversando com meu filho, daí me ligam lá do Planalto. O ministro lá que atuava, auxiliava o Bolsonaro, e me diz, olha, o negócio é o seguinte, o presidente vai vetar, vai acolher parte dos seus pedidos de veto e outros não. E assim, ele concordou em vetar aquilo que era menos importante. Entendi. Aquilo que era mais importante, que ele precisava vetar, por exemplo, diminuir a possibilidade de prisão de corrupto, ele não vetou e podia ter vetado. Tinha o tal que criaram lá, o tal do juiz de garantia, que é um negócio que dificulta. O Brasil não está preparado para isso. Ele podia vetar, ele não vetou. E aí ele me liga, eu paro o carro, tento ligar para ele várias vezes, ele não me atende, até que eu consigo, né? Sigo a estrada, chego lá no lugar onde eu ia, a gente para almoçar, mas consigo lá que ele me ligasse. Aí ele me liga, estou almoçando com meu filho, saio ali do restaurante para falar, e ele me diz o seguinte, Moro, eu não vou vetar essa parte e tal. Cara, eu não sou um cara de me humilhar, entendeu? Mas eu implorei pro presidente, ao telefone, falei, gente, compromisso que o senhor teve nas eleições, combate à corrupção, combate ao crime violento, é importante que o senhor vete tudo ali que a gente está pedindo. Falei, ficamos ali quase meia hora falando, e eu pedindo. Moro, quando você voltar, a gente se encontra que eu vou explicar para você. Explicar o quê? Né? Não tinha o que explicar, e daí ele não vetou. E foi publicada essa lei, com os vetos que ele não deu, no dia 24 de dezembro, Natal, véspera de Natal. Por que ele fez isso? Porque no Natal ninguém está pensando nisso. No Natal as pessoas estão pensando na renda, no presente. Sim, tá todo mundo curtindo. Tá todo mundo distraído. Sim. Eu lembro desse dia, dessa notícia aí, realmente foi... Eu fiquei meio broxado pra caralho também. Cara, eu fiquei indignado. Eu tava lá... Aquele foi o momento assim que caiu toda a ilusão que eu tinha, né? Que eu tinha tido o negócio do COAF,
Tinha tido lá as declarações dele que queria interferir na Polícia Federal. Tinha tido lá a nomeação de sabe Deus quem lá, que nem era a melhor pessoa para procurador-geral, que era um cara que falava mal da Lava Jato. Né? Foi a primeira vez né? que foi nomeado um cara que não estava na lista lá. Na lista tríplice. Né? E um cara que falava mal da Lava Jato. Aí o cara é eleito, dizendo que suporta a Lava Jato, e ele nomeia um cara que fala mal da Lava Jato. Né? Aí, assim, aquele momento... É que ele falou que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo dele. Conversa fiada, né? Ele tá abraçado lá com gente que foi... Não é nada pessoal, entendeu? Mas hoje, por exemplo, um dos caras que manda no governo é o Valdemar da Costa Neto, que é o cara que foi condenado por suborno no Mensalão, que era o cara que estava com o Lula. Então ele pegou os caras que estavam com o Lula e tá tudo com ele hoje. Sim. Né? E o cara vem falar que é contra a corrupção. Então, mas daí ele não vetou, né? Eu penso, porra, que presente de Natal que o cara Te deu. me deu, né? Que estragou a minha viagem com meu filho e tal, mas aí Tu não, ficou chateadaço mesmo? vou curtir o meu filho e que tal, bom, que bom, esqueça, né? que bom, Vamos que bom. bola pra frente. Aí eu até tenho um Twitter meu, né? Um tweet, desculpe. Que eu tava andando lá ainda em Toronto, aí eu encontro uma estátua do Churchill lá numa praça em Toronto, e tem aquela famosa frase dele, do discurso dele, né? Que quando a França cai, né, na Segunda Guerra, frente aos nazistas, e ele faz um discurso inflamado, e ele basicamente, we shall never surrender, nós nunca vamos nos render, vamos lutar na praia, vamos lutar nas colinas, vamos lutar até o fim, nunca nos renderemos, e vamos ganhar essa parada, né? Então daí eu peguei até, vi aquilo lá, tirei uma foto, postei, que era mais ou menos o meu estado de espírito, entendeu? Desapontadíssimo com o presidente da República, que tinha, sim, né, traído tudo que ele tinha prometido, tinha traído a população. Na minha opinião, porque ele não quer que, vamos dizer, que tenha um sistema contra a corrupção que seja forte, ele não quer esses instrumentos fortes, porque ele tem os problemas legais dele. Ele vetou isso. Mas, assim, você também não pode baixar a cabeça, entendeu? Você tem que olhar e vamos chutar a bola para frente, vamos resgatar um futuro, vamos pensar que se você perdeu uma batalha, você tem ainda uma guerra pela frente e você não pode desistir. Se você for desistir disso, esqueça, né? E você... Por isso que é um pouco, tá, sabe? A gente tá falando, por que você aceitou colocar a sua... Eu fico indignado quando eu estou vendo essa situação no país. Todas essas mentiras sobre a Lava Jato, sobre o combate à corrupção, esse desmantelamento. A gente vê as pessoas sofrendo. E eu vou te dizer, se for reeleito Bolsonaro ou se for eleito Lula, o país vai mergulhar numa crise econômica, porque ambos não sabem o que fazer. O governo que não deu certo, que é o atual. Se o governo fosse bom, cá entre nós, o país estava crescendo. A gente estava numa situação boa agora. A inflação não estava alta, o desemprego não estava elevado. Teve 4 anos. Tá? Teve a pandemia e tal, mas veja os Estados Unidos. Taxa de desemprego nos Estados Unidos está em 5%. A nossa aqui está em 13%. Alta, né? Dos Estados Unidos aumentou bastante. Mas muito mais baixa do que a nossa. O dólar está lá para cima. Sim, a verdade é que o Brasil não fez nenhuma reforma estrutural que era importante, então não tem como crescer sem fazer. A verdade é essa. A gente tem a casa toda suja, toda bagunçada e tem que arrumar. Claro. Se ninguém arrumar, nunca vai mudar. A gente nunca vai conseguir melhorar. Tem que reformar tributária, administrativa, blá, 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 blá. Só que essas coisas não passam no Congresso. E é por isso que minha pergunta anterior não passam, era essa. Não passa porque o presidente nem apresenta. Mas, cara, eu sei, mas é que, tipo, você tá otimista demais com o Congresso. Não tô otimista. Você vai entrar lá num bando de... num covil de Dráculas, entendeu? A política é um covil de Dráculas. E os caras não querem... We shall never surrender. Mas eles estão nessa mesma vibe, porra! Não, mas eu acho o seguinte... Tudo bem, as pessoas... mas você acha que você, de um dia para noite, vai ter um monte de gente trabalhando junto, querendo o bem do país? Não. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa... Vai ter que ter estratégia. Mas se você não começar a dar os passos na direção certa, você nunca vai chegar num bom resultado. E o que a gente está vendo? O país não avança, e o cara que quer voltar, que é o Lula, de um governo que não deu certo, que é um governo
dos escândalos de corrupção, que é um governo da recessão. E o que ele está falando de o que ele vai fazer para mudar a economia? Qual que é o plano dele? É o plano do cara que levou o Brasil à recessão em 2014, 2016. Né? Que é gastar. Sim, que é reformar, quebrar o país. tirar as reformas que a gente fez na questão trabalhista. Então, não vai dar certo. Então, puxa, por isso... Mas tem e que fazer você, alguma cara? coisa. Qual que é a sua estratégia? Tipo, você tem que ter, mano, uma Tenho. estratégia pra lidar com essa parada. Porque você Tenho. vai ter que passar lei. Como que Claro. você move o seu capital político, entendeu? Um presidente tem muito poder, tá? Não pode tudo, mas pode muito. Sim. E trabalhando com habilidade junto ao Congresso, qual que é a ideia? Esse período de 2022 não é só para trabalhar nas eleições e construir essa... agora a gente tem pré-campanha, né? Mas construir esse projeto. É você também pegar apoio político para esse projeto. O que você tem que fazer? Bota no papel o que você quer fazer, tá? E você vai construir as alianças, seja do mundo político, seja da sociedade, do setor privado, em cima desse projeto. Aí você chega lá adiante e você tem o projeto que foi o vitorioso nas eleições. Você tem um mandato para isso. Olha, eu fui eleito com isso. Então, reforma tributária. Tem que fazer. Se você não fizer, o Brasil não cresce. Ah, não tô nem aí. Mas se você me der uma emenda multimilionária, eu voto com você, Moro. E aí? Não, aí é o seguinte, você tem que ter um projeto... Tá dentro da lei, pô. Faz Não, parte do governo. Você tem que ter um projeto, você tem que ter liderança, tá? Mas você tem que ter limites onde você vai. Não é o projeto, não é o meu projeto a gente repetir mensalão. Se for para governar assim, eu não quero. Só que eles agora institucionalizaram o mensalão. Se for orçamento secreto, também é um negócio que eu não quero. Mas eu acho que tu a tinha gente que tem jogar. que ter princípio, gente. Vamos dizer que se tu for presidente, eu acho que tu tinha que jogar com a opinião pública o tempo inteiro, cara. No sentido tem que de trabalhar. no sentido de, porra, olha só. Família, olha só, tô tentando fazer esse negócio aqui, ó, pro Brasil andar. E esses caras aqui não querem, mas olha só, eu tô tentando isso aqui, ó. Como Acho presidente, você tem que fazer isso mesmo. Acho que se tu joga com a opinião pública e Sim, o teu não, bagulho é tem apoio, legal, tem apoio. faz todo veja, sentido. Algo que eu me comprometi. A acabar com a reeleição para presidente da República. Não seria deu incrível. certo. Não, vai ser feito. Eu me comprometi, pode escrever na pedra. Tá? E se tu não conseguir, tu faz o quê? Vou te dizer, se eu te mandar... Tu vai lá e concorre à reeleição? Não, veja só. Se o presidente da República, no começo do mandato, encaminha um projeto acabando com a reeleição para presidente da República, inclusive para ele, o Congresso aprova na hora. Será? Totalmente. O Congresso, os caras não querem você de novo lá depois. Vai ser muito fácil, porque você está abrindo mão do poder. Mas você tá teria que abrindo. fazer isso pra eles também, né? Eles vão aprovar. Outra coisa que eu vou colocar para vocês. Fim do foro privilegiado. Seria ótimo. Acho incrível Tá? também. Também. Se o presidente da República apresentar no Congresso... Mas tem umas ressalvas aí no fim Não, do foro sem privilegiado. ressalva. Pra todo mundo. Para todo mundo. Se ele der... Por isso que, assim, as pessoas precisam ter fé que tem gente que faz a coisa certa. Precisam de exemplo. Presidência e tal, etc. Tudo bem. Projeto, precisa voltar ao crescimento econômico, emprego, precisa dialogar, mas as pessoas também precisam de exemplo, precisam começar a acreditar em alguma coisa. Então, você apresenta lá um projeto, emenda constitucional, acaba com o foro privilegiado para todo mundo, inclusive para o presidente da República. Tá? Se você mandar, acaba para todo mundo, mas não o presidente da República, aí não dá, Sim, porque você perde o terreno moral. claro. Agora, se você apresenta, acabando para todo mundo, inclusive para você, o Congresso não vai aprovar, eu acho que aprova. Eu Será? acho que se você joga Aprova. pra opinião pública, aí eu acho que aprova. Não, você Eu acho que trabalha tem mais com os dois. chance, É. mas mesmo assim vai ser muito difícil. O Congresso, ele aprovou, ele tirou, que o Bolsonaro tinha vetado o fundo de 5,7 bilhões de reais, o fundo eleitoral, né? E aí eles derrubaram o veto do presidente para aumentar o dinheiro que eles ganham para 5,7 milhões de reais. Entendeu? Mas Ele esse não é um- veto, cá entre nós, foi veto de mentirinha, né? Não, tudo Eu bem, eu veto concordo, aqui, eu eu veto concordo. aqui, Mas eu sei que vocês vão... você eu tô ligado, eu tô Então ligado. deixa eu jogar aqui pra nossa plateia. Tô ligado. Eu pra sei que é dizer isso. eu sou o cara... Isso que me enoja nessa Mas o porra ponto não é toda. nem esse. O ponto é, o Congresso não tem o menor pudor.
pega mal pra nossa sociedade saber que o Congresso votou pra aumentar o próprio dinheiro que os políticos vão ganhar pra 5,7 bilhões. Pega mal pra caralho, todo mundo ficou sabendo. Eles não estão nem aí. Eles passaram essa porra e foda-se, pau no nosso cu e foda-se. Por isso que você precisa começar a ter exemplos bons e começar a ir na direção certa. Vai mudar do dia pra noite? Não. Mas se você não começar, se a gente começar a partir do pressuposto, e eu vejo muita entrevista, assim, né, de jornalista, tal, etc., as pessoas às vezes me perguntam, mas como é que você vai governar sem corrupção, sem suborno, sem, né, ter esses esquemas? Como é que você vai fazer? Olha, se a gente não puder acreditar que o Brasil pode ter um governante honesto, que a gente pode ter alguém fazendo coisa certa, aí a gente tem que realmente pegar o avião e ir embora. Entendeu? Aí é desistir do país. Muita gente faz isso. Mas não é o caminho. Eu concordo que não não é seja o caminho. Eu também concordo. Não é o caminho. Então a gente Mas é que eu precisa... sou muito descrente nessa parada e tal. Eu sei que você tá sendo otimista porque é o seu papel, entendeu? Você não pode chegar lá e falar, não vou conseguir. Não, Monark, veja assim, quando a gente começou a Lava Jato lá, ninguém acreditava. Alguém acreditava que um dia o dono da maior empreiteira do Brasil ia ser preso, cumprir pena. E cumpriu. Fez lá um acordo, mas ficou lá 2 anos, 3 anos preso. Acho que foi 2 anos e 8 meses, sei lá. Mas ficou. Antes esses caras não ficavam um dia, não ficavam 1 hora, não ficavam 10 minutos presos. Porque sequer investigava, sequer julgava, sequer prendia. E você vai mudando, né? Os Estados Unidos era um país extremamente corrupto no começo do século XX. Né? Era a era dos barões lá da corrupção. E mudou. A Dinamarca sempre foi a Dinamarca? Não foi. Mas mudou por causa de um processo social também, né? A gente precisa de educação, a gente precisa de tudo isso aí, né? Precisa, na verdade, é um processo complexo. Liderança, sociedade, projeto. Ou seja, você precisa de tudo. Né? Ninguém muda o país sozinho. A Lava Jato. Milhões de pessoas foram às ruas protestar contra a corrupção. Então não foi só lá o juiz, o procurador, o policial. Tem todo um contexto favorável. Tem todo um né? contexto.